Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, em que daremos continuidade, sobre os micro-organismos estudados na aula anterior. Porém, na aula anterior, nós aprendemos sobre os benefícios dos micro-organismos. Porém, os micro-organismos, eles também causam doenças. Ele não tem só seu lado benéfico, ele tem seu lado maléfico também, tá? E aí, continuando, nós vamos ver como é que devemos nos prevenir contra esses micro-organismos, os cuidados com a higiene, a importância de saneamento básico e o que está acontecendo no mundo. Micro-organismos que causam doenças. Esses micro-organismos e vírus, bactérias que causam doenças e fungos. Então, as doenças são infecciosas. As doenças infecciosas são os distúrbios causados por micro-organismos, como bactérias, vírus e fungos. A princípio, muitos desses organismos vivem no corpo humano e em condições normais. São inofensivos, até úteis, Mas, sob certas condições, alguns organismos podem ser bastante prejudiciais, o que nós vamos ver agora, tá? Algumas doenças causadas por micro-organismos. Temos, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas já ouviram falar em tuberculose, tétano, disenterias bacterianas, catapora, sarampo, a dengue, o Covid-19, entre outras. Vocês estão vendo aí que o nosso momento de cuidado, de pavor, porque a palavra certa é pavor, em relação à Covid-19, que está matando muito. E nós sabemos dos cuidados básicos que precisamos. Primeiro, o distanciamento social, os cuidados com a higiene, o cuidado em utilizar as máscaras, a higiene ao chegar em casa e tudo mais. E principalmente, como eu falei e repito, o distanciamento e os cuidados com nossos familiares. Mas, enquanto a Covid-19 está matando muito, estamos esquecendo também da dengue. Vocês sabiam que o Gama está em destaque entre os mais casos de dengue no DF? Está matando muito também. E nós estamos preocupados tanto com o Covid, que é essa doença causada por um vírus, que nós vimos, e está matando demais. E quais os cuidados que nós devemos ter com essa doença, que já não é um assunto, como eu vou dizer para vocês, corriqueiro. Aliás, já é corriqueiro, porque nós estamos falando de dengue há muitos anos. Então, não foi um assunto alarmante, foi uma doença, uma pandemia igual ao Covid, mas que ela está matando muito também e nós estamos esquecendo disso. Então, devemos ter bastante cuidado e vocês vão ver como nós devemos nos prevenir, que já foi falado e falamos diariamente. Tenho certeza que em casa, na casa de vocês também, os pais costumam falar sobre os cuidados que nós devemos ter. E tem os agentes de saúde, tem aqui a escola que nós estamos falando sempre, então vamos ver. Olha os cuidados, Esse cuidado aqui não é com a dengue, tá? Essa prevenção é a higienização. Higienização, ela faz parte de qualquer doença. Independente de qual seja, a gente sempre tem que estar limpo. Isso faz parte de prevenir, um banho é sempre muito bom, lavar as mãos aqui. Agora, esse cuidado em especial é em relação também a como lavar, higienizar as mãos em relação à Covid-19. Então, eu falei, essa pandemia que está nos deixando, afastando a gente dos nossos entes queridos, Porque quem tem vô, avó, os familiares que têm mais de idade, que têm doenças pré-existentes, não estão podendo ir. Ou seja, a gente está ficando doente também de vontade de abraçar, de beijar, de ficar junto, de comemorar. Então, isso aí, a gente está com essa chave na mão. Então, cuidado. Então, a gente pode combater. É só ter esses cuidados básicos que nós estamos vendo aqui em relação à nossa higienização. Utilizando sabão, E até melhor sabão do que o álcool em gel. Mas se na falta de sabão, se você tiver em algum lugar, então use álcool em gel. Mas olha só o cuidado da higienização. E como eu falei, repito, não é só na questão dessa doença específica. Nós temos, quando ficamos doentes, e para prevenir a doença, temos que cuidar da nossa higiene também e do saneamento básico, Como nós voltando ali, a dengue é uma doença febril grave, causada por um arbovírus. O que é um arbovírus?
são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. Existem 4 tipos de vírus da dengue, mas nós por enquanto vamos falar só sobre essa dengue, só para vocês saberem o que é o vírus, né? Já viram o vírus da dengue e o da Covid também, que está aí deixando todo mundo alucinado, levando muitos entes queridos, tá? Como se prevenir agora contra a dengue? Olha os cuidados em relação à dengue. Não deixar água no vasinho, né, nos pratinhos de planta, esvaziar as garrafas, colocando de boca para baixo, tapar muito bem as caixas d'água, as lixeiras, esvaziar os pneus, lavar bem os recipientes, né, a vasilha do cachorro, o que você guarda, tem esse hábito de querer botar, guardar a água da chuva, mas se você guarda, armazena, é muito útil isso. Importantíssimo esse cuidado, porém você tem que deixar tapado, e lavar bem o recipiente. Nas calhas também, né? Calha que fica no telhado, não deixar entupido, sempre rapando e fazendo essa higienização. Os vasos de planta, que tem plantas aquáticas, também tem esse cuidado, tá? É muito bacana, é muito legal, mas tem que estar limpando direto e observando a vizinhança também. Os lixos tampados também, ok? Esses daqui, essas imagens, são algumas de saneamento básico, né? Que nós temos que ter o cuidado, tá? Para estar prevenindo as lixeiras, água das chuvas, os vasos, tá bem? Tem por objetivo o estudo dos micro-organismos e suas atividades. Lembrando que micro-organismos, como a palavra própria já diz, micro, que é muito pequeno, tá? Os micro-organismos compreendem as bactérias, fungos, vírus, algas e protozoários. E um profissional que trabalha nessa área é o microbiologista, tá? Por que é importante estudar a microbiologia? Será? Os micro-organismos podem ser benéficos, como eu falei anteriormente, benéficos ou prejudiciais. Os benéficos, como eu falei, lembra da levedura, que a professora Josiane fez com vocês aquela experiência? Então, e são os prejudiciais, que são as doenças. É muito importante estudá-los para poder conhecer mais sobre o que eles podem causar nos nossos corpos, né? E além disso, podem também saber como se proteger, como devemos nos prevenir, tá? Para não adquirirmos essas doenças, certo? Por isso, vocês já ouviram falar, né? Claro, todo mundo, desde pequenininho, carteira de vacina, carteira de vacinação. Tem umas bem bonitinhas que as mães guardam com o maior carinho, desde o primeiro momento que vocês até são gerados dentro da barriga mesmo. Nós, mães, já tomamos as nossas vacinas para prevenir que vocês também não tenham mal nenhum enquanto estão sendo gerados direitinho. Então, as vacinas são feitas de micro-organismos enfraquecidos, mortos ou de pedaços deles. Assim, as vacinas não causam a doença, pelo contrário, elas previnem. A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. Como eu falei para vocês, lá tem todos nós temos cartão de vacina. E vocês, como ainda são menorzinhos, tem toda a trajetória, né, das vacinas, quando é que deve ser recebidas as primeiras, as outras que estão agendadas, as campanhas. Por isso que, como eu falei, a importância dessas vacinas, que a nossa população está ficando cada vez mais idosa. Por quê? Por conta dessas campanhas e as prevenções, né? Muitas coisas que estão sendo colocadas, os estudos em relação a essas vacinas e tudo mais que podemos prevenir para não adquirirmos certas doenças, ok? Então, agora, dando continuidade, vocês irão assistir a apresentação da tia Josi, onde ela mostra para vocês a função do microscópio, tá? E aí ela vai fazer um experimento mostrando para vocês
a função, tudo direitinho, e a importância do microscópio na microbiologia, ok? Olá, crianças, isso é o microscópio da escola, né? Aqui a gente tem a lente ocular, né? Que a gente visualiza a lâmina, certo? Aqui a gente tem a platina, onde a gente põe a lâmina de vidro, né? A gente consegue girar pelo revólver, né? Para colocar as objetivas que a gente deseja, para conseguir aprimorar o foco, né? De acordo com isso, juntamente com o macrométrico, que faz o ajuste do foco, levantando e abaixando a platina. A gente liga e desliga a iluminação, né? Que a gente tem uma lâmpada, para a gente conseguir realmente visualizar o que tem na lâmina de vidro. Aqui a gente tem as pinças que a gente segura a lâmina de vidro, certo? Elas movem-se para o lado, para cima e para baixo, para travar. Aqui a gente tem a lâmina de vidro, correto? Então, isso é o microscópio. E aqui é o braço que a gente usa para movimentar. Do outro lado, apagamos a lâmpada. Olá, crianças! Vamos fazer uma lâmina para microscópio? Nós vamos precisar de lâminas, lamínulas, glicerina, uma pinça, pipeta pastel, e eu estou utilizando uma agulha de seringa para pegar os fungos, tá bom? Bom, vamos lá? Eu vou pegar primeiro uma lâmina, que ela faz como se fosse a base, para a gente montar a lâmina de microscopia. O material totalmente vidro, a gente tem que ter bastante cuidado para não quebrar, para não se machucar, principalmente a lamínula, porque ela é muito fina. Eu vou pegar um álcool de 99,9% de etanol. Com uma haste de algodão eu vou limpar a lâmina e a lamínula. Se eu estivesse fazendo uma lâmina para um laboratório, provavelmente eu passaria num bico de Bunsen, tá? Mas, como é só para aula, eu não acho necessário. Agora eu vou botar uma gota de glicerina, porque na glicerina é que eu vou colocar os fungos. Agora eu vou começar a fazer a coleta do fungo. Bom, eu estou fazendo a coleta de um fungo que desenvolveu no material feito à base de folha de palmeira. Como a gente está com o clima ainda úmido e frio, né? Eles gostaram de se desenvolver, né? Cada micro-organismo ele tem uma faixa de desenvolvimento ideal, mas os fungos e bactérias, eles preferem ambiente úmido, certo? Estou tentando pegar os fungos com a ponta da agulha, colocando dentro da gota de glicerina. A gotinha de glicerina, eu vou limpar agora a lâmina. Agora eu vou limpar a lamínula novamente e vou colocar com bastante cuidado. Vou deixar a gota de glicerina espalhar, vou ajeitar a lamínula e vou dar uma batidinha de leve para tirar qualquer formação de bolha. Para vedar a lâmina e a lamínula, eu vou colocar esmalte, tá? Em volta da lamínula.
está pronta a nossa lâmina. Agora é só deixar secar, colocar a data que foi feita e depois a gente dá uma olhada no microscópio. Os micro-organismos são organismos que só podem ser vistos no microscópio. São os vírus, bactérias, protozoários, algas unicelulares, ácaros e fungos. Muitos são agentes patogênicos, né? E aqui a gente está vendo os fungos, que são eucariontes, né? Aqui no caso são leveduras e bolores, tá? Eles formam micélios que podem ser vistos a olho nu. Então, esses micélios, eles formam colônias, né? E eles também frutificam. Isso que a gente está vendo são frutificações, né? Que acontecem normalmente com os bolores e cogumelos. Então, eles são aqueles como se fosse vista a olho nu, né? Que no caso são as colônias. E no microscópio a gente vê como se fosse cada semente para a formação de um novo fungo. E eles são encontrados, os fungos, em diversos habitats, né? Aqui a gente estava tentando filmar com o celular, teve uma certa dificuldade, mas vocês conseguem ver alguma coisa. Espero que você tenha gostado, aprendido direitinho, faça a leitura dos textos, tá? Eu sei que não vou estar com vocês presencialmente, mas vocês são muito inteligentes, estudarão e buscarão mais outras fontes para estar pesquisando. Um beijo no coração e até a próxima.